Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Então a palavra quântico, tá na moda, né? Tudo agora é quântico, é super legal esse troço, então é chique, é gostoso, é empolgante. Você está falando um termo que Einstein falou, né? Que Planck falou, grandes mentes do mundo falaram, e agora isso aí está aplicado à religião, está aplicado à filosofia, aplicado ao comportamento, aplicado ao coaching. Então fica uma coisa, parece que você está falando uma coisa séria, legal, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Nós somos seres extremamente visuais e a gente usa termos sobre a visão para descrever fenômenos não visuais, né? Então, por exemplo, a gente fala que o indivíduo se iluminou. Então, Buda se iluminou, Cristo se iluminou, grandes mestres se iluminaram. Quando a gente tem as fotos de santos, a gente põe uma luz ao redor da cabeça deles, a tal da auréola. Então, a luz para nós tem um significado arquetípico de melhora, né, de superioridade, de mudança de estado, de capacidade, certo? Certo. O que é o salto quântico, afinal? Salto quântico é uma coisa muito simples para descrever, extremamente complicada de entender. Então, a energia ela é dada a um elétron no átomo. Lembra do átomo que tem os elétrons em volta? Mais ou menos isso. Estou explicando de uma maneira bem simples, tá? Como modelo planetário. O núcleo do átomo, o elétron está aqui orbitando. Você dá energia para o elétron, ele muda de órbita, ele vai mais longe do núcleo, tá? Daí você tira a fonte de energia, o elétron volta para o estado anterior e quando ele volta, ele emite um fóton, que é uma partícula luminosa. Então isso é que é legal, porque é essa explicação física que eu dei bem simplesmente, tá? Simplificadamente, a gente pegou esse fenômeno e transportou para o comportamento humano. O indivíduo recebe o que todo mundo chama de energia, né, que vem do além, energiza aquele indivíduo vai para um estado superior e aí ele devolve essa energia em forma de luz para a humanidade. Uma alegoria fantástica, uma junção fantástica do pensamento real, da observação real física para o comportamento humano. Muito bacana isso, né? Fora essa parte da linguagem, eu queria falar dessas duas palavras, impossível e improvável, né? O que é uma coisa impossível? Que não há possibilidade dela existir ou de acontecer. O que é improvável? Você não consegue provar a existência, você não consegue demonstrar que aquilo existe, tá bom? Então, o salto quântico na física, ele é demonstrável, ele é possível, demonstrável, ele é provável, mas ele tem níveis de incerteza, tá? Porque quando o elétron vai de uma órbita para outra, ele não passa pelo meio do caminho. Olha que interessante isso. Ele existe lá e depois ele existe aqui. Não há nada no meio do caminho, pessoal. E isso é falado para os grandes mestres também, para as pessoas que se iluminaram, o sentir, né? E aí vem aquele verbo. Não, o indivíduo se iluminou, ele passa de um estado para outro sem passar pelo meio. E quando ele volta, ele devolve o conhecimento que ele adquiriu em forma de luz. Agora, é muito bonito tudo isso falando, tá? Mas fisicamente, o nosso corpo é muito grande, de baixa resolução, que se chama para a gente observar fenômenos quânticos verdadeiros. O fenômeno quântico, ele funciona e ele existe apenas lá no átomo. Tá bom? Nós somos compostos por átomos, mas o nosso funcionamento é de baixa resolução. O átomo seria altíssima resolução. Tá bom? Então, eu sei que é um pouco confuso, mas a gente precisa tomar um cuidado. Qual é o cuidado? De usar as palavras de maneira pobre, de maneira exagerada, sem saber do que a gente está falando. Né? Porque aí dá uma sensação de que o outro sabe quando eu falo uma experiência quântica e eu fiz o salto quântico, nós temos que querer fazer o salto quântico na nossa vida e nos modificarmos para melhor. Não é bem assim, tá? Você está falando uma coisa que pode fazer algum sentido, mas que fisicamente soa meio bobo, tá bom?
Tchau, pessoal.